Você sabia que há 3 grandes inimigos da alma tentando o tempo todo instigar você a afastar-se do plano de Deus, a destruir a sua alma? Mas há também uma esperança, porque Deus nos dá 3 poderosas armas para podermos combater contra esses inimigos. E eu vou apresentar aqui quem são os inimigos e quais são as armas poderosas que Deus nos concede para vencê-los. Muito prazer, meu nome é Larissa Menegatti, sou teóloga, mentora de mulheres. E nesse vídeo nós vamos tratar exatamente sobre quais são os inimigos da alma e quais são as armas espirituais que Deus nos concede para combatermos e vencermos as ciladas, né, do inimigo. O primeiro inimigo é a carne. A carne no sentido mais pejorativo da palavra, não a carne enquanto corpo criado por Deus, mas a carne enquanto este corpo, a criatura, entregue ao pecado. A criatura sujeita às suas paixões, não mais submetida à obediência divina, mas é a carne enquanto rebelada contra seu Criador. Então, quando nós falamos do inimigo da carne, né, que é a carne, o primeiro inimigo, nós estamos falando dessa carne em nós rebelada, essa carne em nós que se rebela contra o Criador, essa carne que é puro instinto, impulso, dominado por paixões, sem o critério da reflexão, sem o critério da obediência divina, simplesmente entregue aos prazeres. Então, este é o primeiro inimigo que assola a alma, que assola o ser humano. Por que assola a alma? Porque a alma vai ficando apequenada com ele. A alma fica sufocada. Ela precisa do respiro, do espírito. Ela precisa se entregar à dimensão espiritual. Ela suspira por isso, porque a nossa alma é espiritual. Mas a carne, ela quer abafar. Ela quer matar esse sopro divino dentro de nós. Quando deixamos que ela haja rebeladamente, que ela haja contrariamente aos desejos de Deus ao nosso respeito e no fundo, também contra os desejos mais profundos da alma humana. Os desejos mais profundos da alma encontram ali o desejo de Deus. Mas esse desejo, como dizia Dom Bernardo Bonovitz, um monge que eu acompanhei há muitos anos e faleceu há pouco tempo, ele dizia que o desejo de Deus era um sentimento, uma intenção pura, única, centrada dentro da alma de cada pessoa. O pecado original, o que ele fez com esse desejo de Deus colocado dentro do coração humano? Ele estilhaçou esse desejo, ele se dividiu em pedaços. Sabe aquela sensação às vezes que a pessoa tem de sentir-se fragmentada? É isso. O pecado, inclusive, a amartia, né, do latim amartia, e também a raiz, né, do pecado no grego, ela vai nos trazer, né, que o pecado consiste em errarmos o alvo dos desejos humanos mais profundos. Então, o pecado seria errar o alvo. Suscita-se um desejo, mas esse desejo está confuso, estilhaçado, fragmentado, rebelado, e a pessoa se equivoca ao saciar esse desejo. Ela se equivoca ao ir ao encontro desse desejo. Por quê? Porque esse desejo está desencontrado dentro dela mesma, por causa do pecado. Primeiramente do pecado original e depois pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios pecados. Então, esse primeiro inimigo, que é a carne, ele precisa ser combatido
com uma arma que Deus nos dá, uma maneira de combatermos a carne, que é o jejum. Esta é uma arma espiritual para combater a carne. De que maneira? Pelo autodomínio. O jejum está ligado à minha relação comigo mesmo. A maneira como eu conduzo a minha vida, a maneira como eu tenho domínio sobre os meus instintos, sobre os meus impulsos. Se eu não sou capaz de dizer não a uma comida, se eu não sou capaz de dizer não a um chocolate, a um sorvete, a um café com açúcar, ao leite, a um refrigerante, né, a algo que eu gosto muito, e não sou capaz de passar 40 dias ou uma sexta-feira sem comer aquilo ou dosar aquilo, é sinal de que a minha carne está muito suscetível não só à comida, não só à bebida, mas ela se torna suscetível a todo e qualquer outro prazer, a toda e qualquer outra paixão, até que ela se desordene e nos desordene interiormente. Então você entende, Deus nos dá essa arma espiritual para que possamos combater esse inimigo. Vamos agora para o segundo inimigo da alma, o mundo. O mundo, segundo São João, ele vai nos dizer que não é esse mundo no sentido do mundo criado por Deus. O mundo que foi criado e Deus viu que era bom. E bom no hebraico, na verdade, é tov, que significa Deus viu que era bom, belo e verdadeiro. Então, a marca da criação divina tem a bondade, a beleza e a verdade divina. Acontece que, com o pecado original, esse mundo se corrompe e esse rebelar-se também aparece no mundo. A feiura também aparece no mundo, a mentira também aparece no mundo, o mal, que são valores opostos ao que é bom, belo, verdadeiro. Então, quando São João, o evangelista, vai falar do mundo, vai falar, não, vocês são, né, são do mundo, né, estão no mundo, mas não são do mundo. É no sentido de nós entendermos que aqui é transitório, de que fomos criados para a eternidade. E este mundo que Deus nos criou, Ele nos confiou a vivermos nesse mundo com uma vocação, uma resposta àquilo que Ele confia a cada um de nós, enquanto vocação e missão. Então, quantas pessoas estão apegadas ao mundo, à transitoriedade das coisas do mundo, e aí se apega aos bens materiais como um fim em si mesmo. Se apega às coisas e elas nos impedem de transcendermos, elas nos impedem de irmos ao encontro de Deus, porque estamos entranhadas desse mundo. Não só estamos no mundo, mas acabamos sendo do mundo, né? No sentido mesmo quando nós falamos do mundanismo, né? Daquilo que é mundano, aquilo que é pagão, aquilo que nos afasta da graça divina, aquilo que rompe com o sobrenatural, aquilo que nega o valor espiritual. E a gente precisa ter muito cuidado, porque por mais que vivamos, né, a fé, a religião, é preciso fazer sempre uma autoanálise, o quanto de mundo, o quanto de mundanismo está nas minhas decisões, nas minhas escolhas de vida, para mostrar o quanto de materialista eu sou e o quanto falta de verdade uma visão espiritual na minha vida. Por exemplo, não é o tamanho do bem material, não é a quantidade de coisas que temos que determina esse apego, mas é a maneira como nós administramos essas coisas e o lugar que essas coisas ocupam na nossa vida, no nosso coração. Se não estamos prontos, né, para
dispor dessas coisas para nos desapegarmos, aí mostra, aí nos indica, né, uma preocupação exagerada com os bens deste mundo, com as coisas que passam. É por isso que Jesus, olha só, entre os 12 havia Judas Iscariotes e ele cuidava da bolsa, né, cuidava da economia, da administração ali, né, do grupo de Jesus. Parecia ser uma preocupação de Judas quando ele vê aquela mulher com um vaso de alabastro de nardo puro, um perfume caríssimo. Ela quebra o vaso e despeja aos pés de Jesus, né? Ou seja, abundantemente ela despeja. E Judas acha um desperdício. Não há uma preocupação com os pobres, não há uma preocupação de fato com a economia, mas porque na verdade, no fundo, Judas não via o valor das coisas espirituais. E quem era Jesus? Tanto que ele o trai por 30 moedas de prata, que é o valor de um escravo. Então eu preciso sempre avaliar se às vezes o meu excesso de preocupação, que pode soar como uma preocupação social, não seja no fundo, um olhar materialista das coisas, incapaz de desapegar-se, incapaz de ver valor aonde de fato deve ser visto, incapaz de perceber a graça, incapaz de desapegar-se para de fato colocar-se a serviço. Então eu posso estar apegada a uma caneta, eu posso estar apegada a coisas menores, ou apegada a isso, diante de uma ação, diante daquilo que outro faz. Entende? Por quê? Porque a pessoa não vê valor, ela não vê o sagrado. Então não se pode investir ou gastar com o sagrado. Estou dando aqui um exemplo porque é muito comum hoje, né, a gente usar isso como um discurso para demonstrar, né, cuidado, para demonstrar talvez um interesse social, mas por trás é a nossa visão tão materialista que só consegue ver e racionalizar as coisas na medida do dinheiro. Certo? Vamos então agora diante desse grande inimigo que é o mundo. Qual é a grande arma espiritual que nosso Senhor nos dá? A esmola. A esmola que está ligada à caridade, ao ato de dar, o ato de doação, o ato de dar-se e de dar também as coisas. Não é somente assim, dar a si mesmo, mas também saber desapegar-se. E esse desapegar-se passa também pelo desapego das coisas, de colocar a serviço com elas e não apenas conservá-las, né, para si. A esmola é um exercício. Com o mendigo, às vezes a gente fica pensando, né, é uma prática que é superada hoje. Dê dinheiro para uma instituição social que vai ali, né, reverter o dinheiro em propostas e tal. Há uma maneira de ajudar assim também. Também é um ato de caridade. Sim, é um ato de caridade. Mas o ato de você dar para alguém que você não sabe, né, que passa do seu julgamento, a esmola ela não pede o seu julgamento, de você achar que o outro seja digno ou não daquele bem. Você diz que também eu não vou dar, talvez porque eu esteja colocando muito valor mesmo, né, no dinheiro. Então é o ato de confiança, é o ato de olhar. Eu preciso entregar, né, dar para todo mundo que me pede? Será que cabe? Será que em todo momento? É um critério que cada pessoa, diante da sua circunstância, da sua situação, vai olhar. Não estou dizendo que a todo momento, a todo instante, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Toda hora eu tenho, às vezes você não vai ter. Mas é o sentido de como está a nossa disposição de dar e esse ato de abandono, de confiança, é um desapego. Às vezes a gente quer doar para alguém e a gente fica esperando que aquilo seja, né, revertido para aquilo que a gente espera que a pessoa vá usar.
E às vezes não é assim, né? A não ser que a gente diga, né? Olha, estou doando para isso, para o seu tratamento de saúde. Estou doando para uma situação aqui específica que eu vejo que está faltando aqui na sua vida. Então, assim, é um desapegar-se, ajudar sem esperar nada em troca, tá? Então, a esmola, ela tem um exercício de desapego muito profundo. Porque se você dá, né, por isso esmola, não é só ao mendigo, envolve ele também, aquele que está na rua, aquele que você não sabe, não conhece, você não sabe o que vai fazer, mas também ao seu redor outras pessoas ou famílias mais carentes, né? Ou às vezes não é só no ato do dinheiro, mas às vezes é dar a possibilidade de alguém aprender, conhecer algo com você. E algo importante, a mão esquerda não saiba o que fez a direita, minha avó dizia, né? A mão esquerda não sabe o que fez a direita. Ou seja, não é para anunciar para os quatro cantos, é para que seja diante de Deus aquele exercício interior, como uma prática espiritual, penitencial mesmo, e não como uma autopromoção, tá? Esse é o sentido dessa arma espiritual da esmola, da caridade. Vamos ao terceiro inimigo da alma, que é o demônio. Por que ele é o mais astuto, né, e malévolo de todos os outros inimigos? Porque ele se utiliza dos outros dois para, com a sua astúcia, malícia e maldade, agir e instigar o homem, a mulher. Então, o que ele faz? Ele se utiliza do inimigo do mundo, ele se utiliza do inimigo da carne para também instigar, para também, né, articular formas e maneiras de destruir a nós. Então, o demônio, ele é não somente uma força espiritual, ele é alguém que tenta nos desarraigar da imagem e semelhança de Deus a qual fomos criados. Ele tenta de todas as maneiras deformar essa imagem em nós. Ele tenta de todas as maneiras rebelar essa imagem, ele tenta de todas as maneiras fragmentar, sabe? Você ficar irreconhecível. É por isso que ele atenta tanto contra a identidade de cada um de nós. Por quê? Porque a identidade, ela se revela, tá? A identidade se revela dessa maneira, dessa forma, a revelar quem nós fomos criados para ser. A nossa identidade, ela já nos diz, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós perdemos a figura dessa imagem, quando nós nos desassemelhamos de Deus, aí está essa ruptura que Ele quer fazer em nós, esse distanciamento com o propósito divino ao nos criarmos sua imagem e semelhança. Então, qual seria a grande arma espiritual para combatermos este grande inimigo da alma, que é o demônio? Vamos precisar das outras duas armas espirituais, porque ele muitas vezes vai utilizar a carne e o mundo, então nós vamos precisar do jejum, da esmola, mas existe uma grande arma que bate de frente contra o inimigo, que é o demônio, que é a oração. Porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração é nada mais, nada menos do que um trato íntimo com Deus. O exercício de estarmos sob a proteção divina, o exercício de conformar a nossa vontade, o nosso interior, o nosso coração, à vontade divina. E a oração é esse forjar da graça, a fazer isso em nós, à medida em que vamos rezando, agradecendo a Deus, reconhecendo os seus feitos, à medida em que na nossa oração vamos suplicando sua presença, suplicando sua graça, suplicando sua ação em nós. Ele vai forjando esta graça, ele vai nos restituindo na oração. Muitas vezes a oração será descanso, repouso. Em outros momentos a oração será de combate mesmo, de combate contra as investidas do mal. Então a oração é uma grande arma espiritual
que muitas vezes entramos nessa luta, nesse deserto que é a quaresma que se apresenta agora como um grande deserto espiritual, como um grande retiro de 40 dias em que nós, como nosso Senhor Jesus Cristo, vai entrar no deserto e se purificar, né? Ele não precisa de purificação, mas ele vai combater as tentações no deserto. E o deserto vai ter esse papel na nossa vida de purificação para que saiamos depois fortalecidos da graça de Deus, fortalecidos no Espírito. Então, não abandone a oração. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha isso por certo, ela entendeu que se tem uma coisa que o demônio quer impedir na nossa vida é de que rezemos. Ele quer que você deixe e desista de rezar. Às vezes até por motivos que parecem ser muito nobres, humildes. Eu não vou rezar mais porque eu caí de novo naquele pecado. Eu não vou rezar mais porque eu acho que eu não mudo. Eu não vou rezar mais porque me dá vergonha. Eu faço propósito, começo, amanhã eu esqueço, depois eu tenho que começar tudo de novo. Então, são várias artimanhas do demônio para dizer: te venci, vem para mim. Por quê? Porque não adianta rezar, meu filho, não adianta rezar, minha filha. Essas são as sutilezas do inimigo para destruir em você a grande arma espiritual para vencê-lo, a oração. Não desista jamais, em hipótese alguma, nem que você esteja no último suspiro da sua vida e você veja o que você fez até o momento. Suplique a graça de Deus. Suplique a intervenção divina. Reze sempre, sem jamais desistir. Porque se a nossa oração de fato ela for pura, ela for constante, eu não desista dela, Deus não irá desistir de me converter, de verdade. Se a minha oração não for só para eu fazer bonito para os outros, ou mostrar para os outros que eu estou rezando, ainda que você em algum momento perceba que a sua oração está sendo isso, converta a intenção da sua oração. É para Ele, é com Ele a conversa. É um trato de amizade íntima da criatura com seu Criador, de Deus com a alma. Então, não abandone esse momento de graça na sua vida, em hipótese alguma. Eu desejo que, nesse tempo de quaresma, que é um grande retiro espiritual, um grande tempo de deserto, assim como nosso Senhor Jesus Cristo combateu esses 3 inimigos nas tentações em que lhe aparecem no deserto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós também somos tentados o tempo inteiro por eles. Mas Deus fortalece ainda mais essas armas no tempo da quaresma, para que possamos combatê-los e vencê-los, e sairmos dessa travessia que é o deserto vitoriosos, pela cruz de nosso Senhor. Essa é a nossa vitória. Então, que você não deixe de utilizar essas 3 grandes armas espirituais no tempo da quaresma. Para quem ainda está se preparando ou ainda não sabe como se preparar, no dia 1º de março eu farei a imersão Recolite. Ela começará às 8 horas da manhã e vou até o meio-dia, uma manhã de recolhimento, de formação, para você entender e se preparar para viver bem esse tempo de quaresma. Então, nessa imersão, nós vamos fazer essa preparação para você, tá bom? Então, se você quiser, tem aqui o link abaixo para você fazer a sua inscrição e garantir o seu lugar nesse momento. Não será aberto aqui no YouTube e nenhum outro canal de plataforma aberto, mas um canal restrito, um ambiente de mais recolhimento, um ambiente de mais formação, como uma sala de aula mesmo, como um ambiente formativo, para você aproveitar imensamente essa manhã do dia 1º de março, em preparação, para você se preparar melhor para a quaresma. Eu espero você lá. Se esse vídeo fez sentido para você,
Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos assim valiosos para a sua vida, para a sua formação humana e espiritual. Não deixe de curtir e quem sabe enviar para alguém que também esteja precisando ouvir isso para a sua vida.